Olá, meu amigo, minha amiga, o meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, no calendário litúrgico da Igreja Católica, nós então celebramos a grande solenidade do fechamento desse calendário, que sempre se inicia no primeiro domingo do Advento. E não há uma data fixa para o início do calendário litúrgico. Mas nós sabemos que ele conclui-se no dia em que a Igreja Católica celebra a solenidade da festa de Cristo Rei. Por isso, hoje, então, nós fazemos o fechamento dos 34 domingos do tempo comum, para no domingo que vem nós iniciarmos ou reiniciarmos o calendário litúrgico com o primeiro domingo do tempo comum. São os 4 tempos litúrgicos que nós sempre, todos os anos, lembramos e no mesmo tempo meditamos, refletimos, quase que todos os textos, podemos assim, que compõem os 73 livros da Bíblia escrita ou da Igreja Católica. No dia de hoje, nós somos convidados para refletirmos esta solenidade de Cristo Rei. E é importante nós já começarmos nos perguntando: que rei foi Jesus? Que tipo de rei existia naquela época? Quem eram os reis atuantes naquela época? Mas quem são os reis na atualidade? É importante nós fazermos esse paralelo para que os estudos de Bíblia ou de teologia também não se esvaiam por ausência de sentido. É importante nós sempre trabalharmos o texto bíblico de acordo à realidade em que nós estamos vivendo. Porque se nós lermos a Bíblia e lermos apenas no contexto daquela época, que sentido teria para nós hoje? Porque nós estamos em outro contexto. Então, nós temos que ler este livro e atualizar a mensagem que ouvimos. No dia de hoje, a mensagem do profeta Daniel, a mensagem de João ao escrever o livro do Apocalipse, o Evangelho de João ao escrever o Evangelho, que são os textos que nós ouvimos hoje. O relato do Salmo 92, 93, que fala que o Senhor é Rei de luz e vida. Então é importante nós vermos que cada um desses textos, eles foram escritos em lugares diferentes e em tempos diferentes. E hoje nós também estamos em outro tempo. Por isso, nós vamos fazer a leitura do Evangelho de hoje, mas eu também farei um pequeno comentário reflexivo da primeira leitura, da segunda leitura e do Evangelho. O texto do Evangelho de hoje, tirado do Evangelho de João, e é importante nós sabermos que aquilo que nós fazemos assim diariamente é uma reflexão teológica que não tem, podemos dizer assim, aquelas expressões litúrgicas de uma missa ou de um culto. Não que não possa incrementar, claro que sim, é isso que nós temos que entender também. Mas aqui, a nossa preocupação, na verdade, é o estudo. E o estudo bíblico ele acaba sendo diferente daquilo que nós ouvimos, ou melhor, aquilo que nós ouvimos, né, na Bíblia. Porque geralmente as homilias, os comentários, né, as reflexões realizadas nos cultos, reuniões ou missas dominicais ou em outros dias da semana, são leituras literários, ou seja, são reflexões, são pensamentos ou são discussões literários ou literárias, a partir da literatura escrita na íntegra de cada texto da Bíblia. Nós aqui temos o objetivo de ler, claro, o texto, mas conhecermos quem está dizendo, quem está escrevendo, para nós adentrarmos realmente no contexto daquilo que nós lemos. Porque nós sabemos que a Bíblia, do início ao fim, do livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, nós vamos encontrar a literatura que temos que ler e, no mesmo tempo, refletir, teológica, e que é o texto de hoje. É importante nós também vermos esse diálogo de Jesus e Pilatos
na literatura do texto, sem dúvidas, mas também teologicamente o que isso significa. O texto do Evangelho, João 18, versículos de 33 a 37. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Você diz isso por si mesmo ou foram outros que lhe disseram isso a meu respeito? Pilatos falou: Por acaso eu sou judeu? O teu povo e os teus chefes e os chefes dos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue às autoridades dos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Você está dizendo que eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que está com a verdade ouve a minha voz. Pilatos disse: O que é a verdade? A primeira leitura do dia de hoje, dia 21 de novembro de 2001, é tirada do livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículos de 13 a 14. O texto fala que o Deus do profeta, ou do profeta que escreve este livro de Daniel, e Daniel quer dizer justiça de Deus, ou Deus é justo, é uma crítica ao rei grego que nessa semana nós ouvimos falar do rei grego Antíoco IV, conhecido por sua violência, por sua brutalidade. E ele é um rei aterrador, ou seja, que amedronta todos, porque ele é um rei realmente tirânico, sanguinário. Assim como o primeiro livro de Macabeus questiona e critica a postura do rei grego Antíoco, Daniel também critica. Por que Daniel, o livro de Daniel, há uma crítica ao rei Antíoco, que é visto como o quarto animal da leitura de hoje? Aí depois vocês leiam com calma para entender bem o que significa cada uma dos animais, cada um dos animais apresentados no livro de Daniel. Ele foi escrito por volta do segundo século antes de Cristo. E é interessante nós sabermos também que o autor, ou o profeta que escreve, ele cria esse personagem Daniel, que recebeu o nome do livro. Mas, na verdade, o livro não foi escrito por Daniel. Porque Daniel é uma figura teológica que provavelmente não existiu com esse nome como pessoa. Ou seja, um profeta de nome Daniel. Mas sim um escritor, nós não sabemos quem foi. Mas o importante aqui não é saber quem escreveu o livro e se Daniel realmente existiu, mas sim a mensagem dos judeus, ou seja, as comunidades judaicas, e provavelmente esse livro também era estudado, lido e refletido nas sinagogas, já que as sinagogas começam a existir no mundo judeu depois do exílio da Babilônia. Ali por volta do ano 400 começam a surgir as primeiras sinagogas na Palestina. E esse texto provavelmente era lido, discutido ali dentro, para que o povo pudesse também resistir e não se amedrontar e nem se acovardar diante da brutalidade do rei Antíoco. E os judeus precisavam estar unidos para que a cultura do rei Antíoco não viesse dominá-los e destruí-los. O salmo, como eu já disse, é o salmo 92 e 93. E o refrão é: o Senhor é rei de luz e de vida. Como é importante nós percebermos aqui esse rei, que vale tanto para aquela época quanto para hoje, um rei de luz no sentido que traz ou transmite esperança, confiança e também segurança para o povo. A segunda leitura tirada do Apocalipse, capítulo 1, versículos de 5 a 8.
Vejamos como as leituras são pequenas, tanto a primeira leitura, o Salmo também é pequeno, e a segunda leitura. Nem o Apocalipse, nem o Evangelho de João provavelmente não foram escritos por João. Olha que interessante. Mas pela comunidade. Provavelmente o discípulo foi conhecido, ficou conhecido pelos caminhos por onde ele passou e aonde esses evangelhos foram escritos. Na Ásia, assim, na Ásia Menor. E nós sabemos que João leva então a mensagem de Jesus e provavelmente as comunidades aonde ele fundou ou organizou foram produzindo, elaborando os relatos que também ouviram a partir do apóstolo João. Mas não há nada confirmado, segundo teólogos e também biblistas, que ele escreveu. Mas o mais importante, como eu dizia anteriormente, volto a repetir, o mais importante é a mensagem. E saber que a mensagem é aquela que foi vivida e transmitida pelo Jesus de Nazaré, o ressuscitado, ou seja, o crucificado e ressuscitado. Porque o texto do Apocalipse, ele está no contexto já muito longe da morte e ressurreição de Jesus. Está ali por volta do ano 95 depois da era cristã. E aqui nós temos o imperador romano Domiciano. Ele achava-se divino, por isso que ele impôs em todo o Império Romano o culto ao rei. E quem era o rei ou o imperador? Ele mesmo. Então ele exigiu de todos aqueles e aquelas que habitavam o império, que era muito grande o Império Romano na época, que pudessem cultuar a si mesmo, ou seja, cultuar o Domiciano, o imperador. E é claro que nós vamos encontrar esse choque, porque os cristãos não vão aceitar esta idolatrização ao imperador. Porque o imperador não é o divino e nem o Messias que os cristãos e as cristãs cultuavam e celebravam a ceia, a partilha dos pães. No outro lado, nós temos as comunidades cristãs cheias de esperança, de fé e de confiança no Jesus crucificado e ressuscitado. É importante nós percebermos aqui que nós temos esta apresentação do autor. Num lado ele mostra a crueldade do Domiciano imperador e no outro lado nos mostra a bondade de Jesus, o poder tirânico do Domiciano e o poder amoroso de Jesus de Nazaré. Jesus é completamente diferente e vem trazer não um império cheio de guerras e de violência, mas sim vem trazer as comunidades pequenas, simples, singelas, mas cheias de vida, de amor e de partilha e de fraternidade. No Evangelho, nós encontramos então João, ou esse nome, né, que se dá a João, nós encontramos o governador de Roma, que está na Judéia, mas que morava em outra cidade, né? E o carpinteiro ou pescador Jesus de Nazaré. Num, o poderio do governo político Pôncio Pilatos, com tirania. No outro, o simples carpinteiro e também pescador Jesus de Nazaré. Historiadores como Flávio Josefo e Filon, do primeiro século da era cristã, dizem ou disseram que o Pilatos foi um governador violento, brutal, tirano. Mas o Evangelho de João suaviza. Como que suaviza? Mostra um Pilatos fraco, omisso e até covarde. Mas aqui o mais importante é nós percebermos pela teologia que o autor, então, que escreve, quer ressaltar, podemos dizer assim, a grandeza na compaixão e na misericórdia de Jesus. E no mundo de Jesus, por incrível que pareça, nós temos compaixão, misericórdia, partilha. No mundo de Pilatos, nós temos violência, guerras e morte. E o mais importante é nós percebermos que o reino de Jesus é o reino da verdade, onde a exploração dá lugar à partilha e a opressão dá lugar à fraternidade. Que o Deus da vida nos abençoe e nos guie durante toda essa semana, nos preparando já para acolher o advento. Um abraço a todos e a todas.